Olá, meu nome é Lucas Martins, ex-vestibulando que conquistou pontuação máxima na prova de redação do Enem, e neste vídeo eu vou te ensinar a escrever uma redação vitoriosa e conseguir pelo menos 900 pontos em sua prova de redação do Enem. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e se eu não tivesse atingido isso, eu também ficaria com o pé atrás. Mas hoje, não só eu, como também vários outros estudantes que eu treinei, chegaram nestes resultados e eu posso dizer que funciona. Basta você saber exatamente o que fazer. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes, eu quero contar para você um pouco da minha história e como eu cheguei até aqui. Eu tinha acabado de decidir que iria fazer o Enem novamente. Isso era no final de 2012. Eu estudava em uma faculdade que não gostava e em um curso que eu detestava. No início do mesmo ano, eu contei aos meus pais sobre isso. Eu decidi que largaria minha antiga faculdade. E pelos meus cálculos, a prova de redação seria o grande diferencial para mim. Eu precisava aprender tudo o que pudesse sobre ela e rápido. E eu não queria mais empurrar com a barriga os meus estudos. Eu não queria mais aquela vida de ter que estudar o que eu não gosto só para fazer uma prova. Estudar o dia inteiro para no final esquecer tudo. Depois voltar para casa, colocar a culpa do meu estresse no trânsito e não ter força, ânimo e nem vontade de fazer mais nada à noite. Eu não queria mais aquela vida. Acontece que as semanas foram se passando, a prova do Enem foi chegando e eu ainda não tinha nenhuma direção do que fazer. Meu estudo já estava completamente desorganizado. Eu já não sabia mais ao que dar atenção. Meus pais já estavam ficando ainda mais preocupados de que eu não fosse aprovado no vestibular. Nem mesmo pagar cursinho eles tinham condição. Minhas esperanças já estavam acabando. Foi aí que eu fiquei sabendo de algumas pessoas que estudavam pouco e tinham altas notas no Enem. Eu não entendia completamente aquilo, mas me pareceu algo bem interessante. E era exatamente o que eu queria para a minha vida. Então, eu resolvi fazer exatamente o que você está fazendo agora. Fui pesquisar mais a respeito do assunto. Acontece que ninguém falava de fato como fazer a redação. Ninguém queria contar os segredos de como as coisas funcionavam. E eu continuei pesquisando, pesquisando e pesquisando, pois eu sabia que era possível. Eu via pessoas que realmente conseguiram resultados daquela forma. E eu queria o mesmo para mim. Eu queria estudar de modo eficaz, sem cursinho, fazendo meu próprio horário, sem obrigação de estar em um lugar que eu não queria estar. Era isso que eu queria e eu resolvi que não iria desistir. Só que o tempo continuou passando e eu não achava muitas informações. Eu já estava procurando pela solução há dias. Todos os livros ensinavam as mesmas coisas e eu já estava farto daquilo tudo. As coisas não estavam caminhando como eu esperava. Foi aí que, de tanto pesquisar e pensar a respeito, eu acabei descobrindo algumas dicas. Dicas que estavam ajudando vestibulandos como você a se tornarem universitários Brasil afora. E eu resolvi aplicar essas mesmas dicas nas minhas redações. Foi aí que tudo mudou. Eu percebi que as coisas que eu tinha aprendido, eu nunca iria aprender em nenhum outro livro. Se eu não tivesse encontrado e reunido esse material, eu iria ficar andando em círculos, sem sair do lugar. E provavelmente hoje eu não estaria aqui contando a minha história. Essas informações se tornaram o meu guia e me ensinaram os macetes que eu precisava. Eu aprendi atentamente cada dica e detalhe que pudesse recolher. Após alguns dias, eu comecei a testar as coisas que eu vinha aprendendo. Aquilo começou a dar certo para mim. Parece que finalmente eu havia entendido como tudo funcionava. Depois de muito esforço e trabalho, eu finalmente consegui o objetivo dos meus sonhos. Estudar na faculdade que eu desejava e no curso que eu amava. Somente aprendendo aquilo que é a minha vocação. Talvez o começo da minha história se pareça com a sua. Talvez você já tenha terminado a sua faculdade, mas deseja fazer outra. Talvez você ainda esteja querendo entrar na faculdade.
Ou talvez você esteja na faculdade, mas querendo sair para fazer outra, tendo que se sujeitar a estudar em um curso ou uma faculdade que você detesta, aprender com professores que você não gosta, se esforçar e se dedicar sem nenhum tipo de prazer nisso, enquanto você recebe uma nota bem abaixo daquela que você gostaria. A boa notícia é que tudo isso pode mudar e só depende de você. Tudo que eu vou te ensinar agora funcionou comigo e tem funcionado com diversos outros estudantes há anos. Eu quero retribuir isso a pessoas que estejam realmente motivadas e decididas a mudarem de vida e conquistarem a liberdade que todos nós merecemos. Eu vou mostrar para você agora o resultado das técnicas que eu vou te ensinar neste vídeo. Pois bem, como você já sabe, está cheio de gente por aí dizendo e prometendo mundos e fundos. Sendo assim, eu preciso lhe mostrar o meu resultado para que você tenha certeza que eu não estou falando daquilo que eu não sei. Muito pelo contrário, para que você veja que eu possuo experiência e resultados no que diz respeito ao que você está enfrentando agora. Como você pode ver na imagem aqui, obtive a pontuação máxima na prova de redação do Enem 2012, ou seja, nota 1000. Claro, apaguei ali o número da minha inscrição e CPF por motivos de privacidade. Além disso, como você também pode ver, minhas notas nas outras provas não foram, digamos, lá essas coisas. Mas mesmo assim eu consegui aprovação, o que mostra a importância da redação na composição da sua nota final. Você também pode observar aqui no gráfico como ficou a composição percentual de candidatos por nota obtida. Resumindo, eu fiz parte de um seleto grupo de 1,1% de todos os candidatos que obtiveram nota acima de 900. Até lembrando que é acima de 900, pois se nós contarmos somente os que conseguiram a nota máxima, essa porcentagem vai diminuir ainda mais. Como você pode ver, eu não estou falando sobre aquilo que eu não sei. Eu tive resultados na prática, vivenciei exatamente o que você está passando agora. E com isso, eu tenho ajudado vários estudantes como você, e a estratégia é a mesma em todos os casos. Agora, eu vou mostrar a você como tirar pelo menos 900 pontos na prova de redação do Enem e entrar para o curso e a faculdade dos seus sonhos. Preste bastante atenção, pois estas informações que eu vou te passar mudaram a minha vida e poderão mudar a sua também. O primeiro passo é entender como funciona a prova de redação do Enem. O INEP disponibiliza um material chamado Guia do Participante, que explica detalhadamente como é feita a correção das redações. De um lado, existem os corretores que seguem um modelo pré-definido de correção. Do outro lado tem você, que irá fazer a prova e deve seguir um conjunto de regras específicas. O Guia do Participante fica entre você e a banca, fazendo com que você aperfeiçoe e aumente a nota de sua redação. Vamos supor que algum corretor vá corrigir uma redação. Essa pessoa participa da banca do Enem e deve seguir o exato mesmo modelo de correção de sempre. Se por acaso você fosse fazer a prova de redação do Enem, por exemplo, o guia do participante seria a ponte que estabeleceria uma sintonia entre você e o corretor. Por isso é algo seguro e estável. O guia do participante está mostrando a você uma fração do que você deve fazer em suas redações, em troca de menos dor de cabeça para os corretores e para você. O grande segredo é você saber escolher os argumentos certos. Qual a sustentação certa sobre a qual você deverá embasar a sua redação? Existem alguns argumentos utilizados com os quais é praticamente impossível tirar notas máximas. Eu perdi muito tempo tentando escrever com esses argumentos, e só depois de fracassar muito eu descobri isso. Por outro lado, existem alguns tipos de argumentos que são uma verdadeira fonte de sucesso. Ninguém fala desses argumentos, pois é assim que os estudantes conseguem altas notas na prova de redação do Enem. E eles não querem contar isso para ninguém. Acontece que existem muitas faculdades e cursos, e tem espaço para mim e para você também. Não tem por que esconder nada. Existe uma série de características que devem ser analisadas para descobrir qual argumento deve ser utilizado. Mas nosso tempo aqui é curto, e por isso eu vou simplificar as coisas.
O que eu utilizo nesse processo é o argumento embasado em fatos históricos. Com esse argumento, nós vamos conseguir convencer os corretores sobre o nosso ponto de vista. Eu vou mostrar para você como eu faço na prática. A primeira coisa que você deve saber é a diferença entre um argumento e uma sustentação. O argumento é um mecanismo utilizado para defender o seu ponto de vista e fazer com que outra pessoa, no caso o corretor, concorde com aquilo que está sendo exposto. A sustentação é um mecanismo utilizado para fortalecer o seu argumento e fazer com que a pessoa que a escuta ou leia, no caso o corretor, valide seu argumento e, consequentemente, seu ponto de vista. Tudo que você precisa para validar o seu posicionamento frente aos corretores de sua redação são esses dois pontos: argumentos e sustentações. Agora eu vou mostrar a você como utilizá-los. Vamos pegar como exemplo a proposta de redação do Enem 2012, cujo tema é o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. É importante também analisar outros fatores antes de começarmos a definir o nosso posicionamento. São eles: tema, problema, causa, consequência e tese. Bom, o tema nós já sabemos. Agora iremos definir qual é o problema, a causa, a consequência e a nossa tese. Lendo os textos de apoio, conclui-se o seguinte: a imigração é um problema porque tem afetado o país, e isso se deve ao fato de que muitos países estão passando por crises internas. E aqui está uma grande sacada que você deve aplicar na sua redação, mas vou explicar ela em detalhes mais para o fim do vídeo. Agora, tenha em mente a seguinte fórmula: o problema é um problema porque a consequência, e isso se deve à causa. Você deve substituir o que está entre parênteses pelos respectivos fatores. Feito isso, nós podemos definir a nossa tese como o seguinte: os demais países vivenciam crises internas e essas mesmas crises podem passar a fazer parte do cotidiano do brasileiro, caso a imigração desenfreada e sem limite para o país continue ocorrendo. Agora, nós temos que definir argumentos que expliquem por que o Brasil também pode vir a passar por uma crise. Tem ideia de algum? Falta de recursos básicos como água e alimentos, falta de empregos e uma possível desfragmentação da cultura brasileira são exemplos de argumentos. Daí você precisa explicá-los e é nessa parte que você estabelecerá a conexão com as sustentações. E é aqui que entrará o argumento embasado em fatos históricos. Por exemplo, para a falta de recursos básicos como água e alimentos. Eu poderia citar que a população mundial quase duplicou entre este e o século passado, isso sendo um fato histórico, e que, como ela vem consumindo cada vez mais alimentos, isso poderia prejudicar o equilíbrio entre oferta e demanda no país, sendo isso a conexão com o argumento. Para a falta de empregos, eu poderia citar que os baixos investimentos governamentais ao setor educacional, sendo isso o fato histórico, contribuem para que a competição entre o estrangeiro qualificado e o brasileiro desqualificado seja desleal, de modo a fazer com que esse último acabe perdendo o emprego, sendo essa a conexão com o argumento. E para a possível desfragmentação da cultura do Brasil, eu poderia citar o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, sendo esse o fato histórico, como um paralelo, já que eles impuseram seus costumes sobre a população nativa que aqui vivia, e o mesmo pode acontecer se houver uma imigração desenfreada para o Brasil, sendo essa a conexão com o argumento. Para tornar ainda mais simples o entendimento, pense no seguinte: sua mãe pede para você lavar a louça. Suponhamos que lavar a louça é um problema porque eu não gosto e isso se deve ao fato de que é entediante e eu me canso. Brincadeiras à parte, você já tem o tema, o problema, a causa e a consequência. Você precisa da tese, dos argumentos e das sustentações. Sua tese poderia ser: como eu sinto que lavar a louça é entediante e isso me cansa, essa tarefa pode me deixar desmotivado e, consequentemente, não vou ter ânimo para estudar depois e minha mãe irá brigar comigo. Daí um argumento poderia ser que você precisa estar descansado para estudar, pois da última vez que fez isso tirou nota baixa na prova,
sendo esse um fato histórico. Então sua mãe acabou brigando com você no final das contas, sendo essa a conexão com o argumento. Viu como funciona? Ah, só uma pequena sugestão. Sim, lave a louça e ajude a sua mãe. Mas escolher os argumentos não é tudo. É muito importante você saber como escrever sobre qualquer tema. Você já sabe qual argumento vai utilizar em sua redação, mas como escrever sobre um tema desconhecido? Talvez você não seja um especialista em atualidades, mas nem por isso vai deixar de escrever um argumento excelente para a sua redação. E se eu te falasse que você pode fazer uma prova de redação sem conhecer o tema? Como eu faço isso em minhas redações, eu utilizo sabiamente um recurso pouco explorado e muitas vezes esquecido. Desse modo, eu sempre acabo enxergando o que ninguém consegue enxergar. Com isso, eu posso fazer uma redação sobre qualquer tema, mesmo que eu não saiba nada sobre o assunto. Basta eu utilizar este segredo. Se você aprender isso, poderá economizar uma verdadeira mini fortuna com cursinhos e materiais. E aqui vai a dica de como você vai ser capaz de escrever sobre qualquer tema, utilizando sabiamente os textos de apoio e interpretando-os corretamente. Imagine que a partir de hoje, agora mesmo, você não precisasse ler sequer mais uma linha de algum assunto sobre atualidade, e que isso absolutamente não afetasse a nota da sua redação no final das contas. Seria interessante para você conseguir isso? Na verdade, eu acredito que esse é o maior sonho dos vestibulandos por toda parte, já que o que mais vejo são estudantes devorando milhões de páginas por dia sobre atualidade. Não se tem hipérbole, mas é quase isso. E o pior, sem precisar. Eu não sei você, mas para mim é muito mais fácil aprender a como escrever sobre qualquer tema, do que querer aprender e decorar teses, argumentos, sustentações, conclusões, etc, para todos os temas possíveis e imagináveis sobre atualidades que poderão cair na redação do Enem. Isso é suicídio. Você deve seguir a seguinte ideia. O que você prefere? Ter 1% de 1 milhão ou 100% de 1000? Os vestibulandos como você estão correndo atrás das informações erradas. Com isso, perdem horas e horas de estudo que poderiam estar sendo aplicadas de maneira mais eficaz e ainda ter mais tempo para o seu lazer e gastar menos dinheiro com cursinhos e livros que dizem sempre as mesmas coisas. Então, como você poderá aprender a escrever sobre qualquer tema? Vamos utilizar como exemplo, novamente, a proposta de redação do Enem 2012. A redação é dividida em 3 partes, tirando o título nesse caso: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para você ter o que escrever, você precisa de uma tese na introdução e argumentos no desenvolvimento, só. Com isso, as outras ideias simplesmente fluem partindo das duas outras anteriores. Esses 2 pontos centrais formam o esqueleto da sua redação. Então, como você vai definir um ponto de vista sobre aquilo que você não conhece? Vamos olhar os textos de apoio. Como já vimos sobre o problema, a causa e a consequência, você já aprendeu a fórmula que deverá ser utilizada. O problema é um problema porque a consequência, isso se deve à causa. Feito isso, você se lembra qual foi a minha tese? A minha tese foi esta. Os demais países vivenciam crises internas e essas mesmas crises podem passar a fazer parte do cotidiano do brasileiro, caso a imigração desenfreada e sem limites para o país continue ocorrendo. Agora você vai entender por que eu coloquei essa tese e será capaz de fazer o mesmo em seus textos. Acontece que lendo os textos de apoio, podemos encontrar os seguintes trechos. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010 e Acre sofre com invasões de imigrantes do Haiti. O trecho A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010 justifica a primeira parte da minha tese. Os demais países vivenciam crises internas e o trecho Acre sofre com invasões de imigrantes do Haiti justifica a segunda parte da minha tese. E essas mesmas crises podem passar a fazer parte do cotidiano do brasileiro,
caso a imigração desenfreada e sem limites para o país continue ocorrendo. Bom, já que o Acre está sofrendo, por que o país todo não sofreria? O processo foi o mesmo para definir os meus argumentos. E eu vou te mostrar mais para o final deste vídeo sobre como você também poderá defini-los assim. Simplesmente funciona. E por favor, não conte nada a ninguém. Mas eu não havia lido absolutamente nada sobre imigração antes de fazer essa prova. Se você aprender isso e começar a praticar em suas redações, em poucos dias já estará na frente de dezenas de milhares de vestibulandos. Com isso, você consegue criar uma verdadeira máquina de conteúdo para suas redações, sem precisar conhecer sequer o assunto. À medida que você for aprendendo isso, se tornará mais confiante, irá melhorar suas redações, o vestibular deixará de ser um bicho de 7 cabeças para você. Ok, você já sabe quais os argumentos da sua redação, já sabe como escrever com qualidade sobre qualquer tema. Mas aqui vai o maior desafio de todos: coesão e coerência. Aqui é onde muitos fracassam. Aqui é onde muitos estudantes param e desistem dos seus sonhos. Conseguir produzir um texto altamente compactado é um grande desafio. Você nunca vai conseguir tirar a nota máxima na redação do Enem escrevendo cada dia de uma forma diferente. É preciso ter um passo a passo a seguir. A fórmula é muito simples. Quanto mais coesão e coerência na sua redação, mais pontuação na sua prova e mais aprovações no vestibular. Esse é um desafio muito grande e poucos conseguem ser bem-sucedidos nesse ponto. Mas se eu te disser que isso pode ser muito simples, se você souber alguns segredos que ninguém conta por aí. Veja bem, tudo que eu estou te ensinando eu levei meses e até anos para aprender. Eu precisei investir muito tempo e energia com testes e eu não quero que você perca anos da sua vida para aprender isso. Eu quero te ensinar aqui em alguns minutos o que eu levei anos para aprender. Mas se você aprender a escrever textos coesos e coerentes, será capaz de produzir redações em poucos minutos, em qualquer dia ou hora, e obter altas notas com elas. Ok, o segredo para a coesão e a coerência em suas redações é método. Se você tiver um método testado e comprovadamente vencedor, você não precisará fazer mais nada. Mas aí você me pergunta, como eu vou desenvolver um método que seja testado e aprovado se ainda nem fiz a prova? Eu tenho que pagar para isso? Não, você não tem que pagar. Você só precisa saber exatamente quais são as técnicas e o passo a passo que vai dar total coesão e coerência aos seus textos. Ninguém fala isso. As pessoas que trabalham com isso dizem que é um processo muito complicado e que é muito difícil ter coesão e coerência em sua redação. Esqueça isso. Eu tenho estudado e testado na prática essas técnicas há anos e eu vou te explicar agora. Um método testado e comprovadamente vencedor é a coisa mais importante que você poderá ter para fazer a prova de redação do Enem. Será o seu grande trunfo e diferencial. E, sinceramente, isso não se aplica apenas para a redação do Enem. Empresários erguem empresas bilionárias e verdadeiros impérios replicando métodos de negócios. Atletas vencem competições mundiais replicando métodos de treinamento. E estudantes se tornam universitários replicando métodos de estudo de vestibulandos que já obtiveram sucesso. Simples assim. Até a sua avó faz um bolo de chocolate replicando um método de receita. E é aí que está a mágica. Você não precisa reinventar a roda. É só seguir o método. E aqui eu vou te explicar o exato mesmo método que eu utilizei para obter a pontuação máxima na redação do Enem. Continuamos utilizando como exemplo a proposta de redação do Enem 2012. E para você criar o seu título, você apenas terá que seguir esta fórmula: afirmação de um fato, mais demonstração de uma possibilidade com o intuito de prender a atenção do avaliador. Esse seu título será criativo e despertará a curiosidade do corretor, mesmo que você não se considere uma pessoa criativa. Como já definimos bastante coisa desde o início deste vídeo, você já está mais do que apto a seguir esses dois passos. Como a nossa tese é, os demais países vivenciam crises internas e essas mesmas crises podem passar a fazer parte do cotidiano do brasileiro, caso a imigração desenfreada sem limites para o país continue ocorrendo, lembrando que já aprendemos como essa tese foi desenvolvida. A afirmação sobre o fato será: crise lá fora.
já que os demais países vivenciam crises internas, lembra? Já a demonstração de uma possibilidade, que é a segunda parte do título, será possível crise aqui dentro do Brasil no caso, já que o Acre está sofrendo com a invasão de imigrantes, lembra? Dessa forma, nosso título fica do seguinte modo: crise lá fora, possível crise aqui dentro. Você também pode seguir esse mesmo método como causa-consequência. Isso não é nada complicado. Como eu disse, eu dediquei anos para aprender todas essas técnicas. Eu investi muito tempo e energia testando e errando muitas vezes para descobrir a melhor forma e a melhor técnica para ser aprovado no vestibular. Eu não quero que você gaste toda a energia que eu gastei. Eu não quero que você perca todo o tempo que eu perdi. Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Por isso eu gravei este vídeo. Só que nosso tempo aqui é muito curto, não dá para falar de todos os segredos deste tema em alguns minutos. Todas essas dicas que eu te dei neste vídeo, eu usei em minha redação nota máxima. E eu realmente espero que você coloque em prática, porque funciona. Mas tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Por isso eu criei um método chamado Segredos da Redação Nota 1000, onde eu vou falando em detalhes todos os segredos para conquistar pelo menos 900 pontos em sua prova de redação do Enem, estudando de casa ou de onde você quiser. Eu vou falar em detalhes sobre a construção da argumentação, passando por todas as etapas da sustentação que podem influenciar o sucesso da sua redação. Também vou te ensinar como criar seu texto, otimizado para a prova da redação do Enem. Talvez esse seja um modo completamente novo e você não tenha a menor ideia de como criar a sua primeira redação. Mas não se preocupe, eu explicarei isso passo a passo, de forma que até o meu avô de 85 anos vai conseguir fazer a prova de redação do Enem. E caso você já seja familiarizado com a produção de textos, você saberá como criar redações otimizadas para dar seus primeiros passos rumo à sua aprovação. Vou mostrar como encontrar, selecionar e produzir os mais brilhantes textos que você já fez. E caso prefira, você poderá fazer redações diariamente como treinamento, sem que isso seja um grande sacrifício. Você saberá como criar seus títulos, introduções, desenvolvimentos e conclusões. Aqui existe uma forma normal de fazer e a forma otimizada de fazer isso. A forma otimizada vai te permitir fazer a redação em até 30% do tempo que você normalmente usaria. Eu vou te explicar em detalhes como otimizar a nota de sua redação de acordo com o guia do participante. 100% dos estudantes, alguma vez na vida, já tiveram uma espécie de branco em suas provas. Eu vou te mostrar como evitar isso para que você se liberte desse fantasma de uma vez por todas. Isso significa que com o que você já sabe, só estará na frente de mais de dezenas de milhares de vestibulandos. Tudo isso aplicando simples mudanças na maneira como você olha para a sua redação. Vou mostrar em detalhes o método e ensinarei um passo a passo de forma como ninguém ensinou antes, além de muitas outras técnicas que eu utilizo. Essa é uma das partes mais importantes de todo o curso, pois de forma simples, quanto mais método você tiver em seus textos, mais pontuação você terá em sua prova e mais aprovações você terá no vestibular. Por isso, em um dos capítulos, eu vou te ensinar como produzir um desenvolvimento coeso e coerente defendendo seu ponto de vista. Além de tudo isso, no curso você vai encontrar os bônus, onde estará disponível um completo mapa mental para tornar ainda mais fácil o aprendizado e aplicação do método exposto. E a folha de minha redação, para que você possa se guiar facilmente. Além disso, também serão produzidos 5 novos materiais, sendo 3 novos métodos para a construção de textos, um sobre argumentação e um sobre produtividade. Você não vai encontrar esse material em nenhum outro lugar da internet. E neles você irá aprender várias técnicas ninjas que pessoas como você estão aplicando e obtendo resultados em seus estudos. E agora estão sendo compartilhados com os alunos do método Segredos da Redação Nota 1000. E sabe qual é a melhor parte? Se você se inscrever e dentro de 30 dias não estiver satisfeito com essas técnicas que eu vou te ensinar, você poderá entrar em contato comigo que eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Eu estou fazendo isso porque eu vou te ensinar coisas que realmente funcionam. Vou te ensinar aquilo que eu fiz para obter pontuação máxima na redação do Enem. Coisas que têm funcionado para diversos outros estudantes também.
Por isso, eu afirmo com toda a segurança que você tem 30 dias de garantia comigo. Se você não conseguir colocar as dicas em prática e quiser o seu dinheiro de volta, basta me enviar um e-mail e eu devolverei todo o valor do curso, sem perguntar nada. Tudo que eu quero é que você acredite em si mesmo, acredite nesse método que eu vou te ensinar. Assim como a minha vida mudou, a sua também pode mudar. Basta você acreditar e dar os primeiros passos. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo, informar os dados e assim que o pagamento for confirmado, você receberá acesso imediato ao método Segredos da Redação Nota 1000. E uma coisa muito importante, nesse material eu vou revelar os segredos que fizeram com que eu conquistasse a vaga na faculdade, no curso que eu realmente queria. Então eu decidi que não vou deixar disponível por muito tempo. Em breve as inscrições serão retiradas do ar e apenas as pessoas que se registraram terão acesso ao método. Por isso, você não pode perder tempo. Esta pode ser a sua única oportunidade de ter acesso ao método Segredos da Redação Nota 1000. Basta clicar no botão que está abaixo deste vídeo, informar seus dados e efetuar o pagamento. Eu quero mostrar para você algumas mensagens que eu recebi dos alunos do método. Eu recebo e-mails de vários estudantes que se inscreveram no curso dizendo dos seus resultados. E isso me deixa muito motivado, mas estas mensagens me chamaram a atenção e eu vou ler aqui para você. Bom, a Gabi Couto comentou aqui. Muito bom, o material é excelente, de fácil entendimento, bem no estilo Enem. É diferente de todos os materiais que eu já adquiri. Ele me deixou mais esperançosa para a prova do Enem, já que também ensino passo a passo para fazer a redação. O Herbert Gonçalves comentou: sempre ficava à procura de um material que me desse apoio para fazer redações no estilo Enem, procurando por um livro que me ensinasse passo a passo como fazer a redação, mas nunca encontrei realmente um livro desse modo. Comprei um livro que é um livro que ensina de forma direta e simples o que escrever desde o título à conclusão. Material nota 10, que ainda vem com um mapa mental para organizar as ideias. Agora é colocar a receita de bolo em prática na prova do Enem, bem bacana. A Lorena Ribeiro comentou: acredito que o maior diferencial deste livro é a inovação e a clareza de suas palavras. Parabéns, Lucas Martins, material de excelente qualidade que me deixou mais esperançosa ainda para fazer a prova do Enem. Isso foi de suma importância, pois eu andava bem desmotivada. Parabéns mais uma vez. Como eu te disse, conhecimento é muito bom, mas passar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível é melhor ainda. Espero ano que vem que eu possa fazer parte desse grupo que ajude os vestibulandos da melhor maneira possível. Bom, o Luiz Felipe Ferreira comentou: material excelente. É uma pena não ter conhecido antes. A Pamela Maia comentou: é diferente de qualquer outro material que eu já li. Possui uma linguagem simples e ensina a perceber vários detalhes durante a elaboração da redação. Aprovadíssimo. A Rony Amorim comentou: muito bom, vale a pena. É muito diferente daqueles que eu estava acostumado a ver. E aqui novamente um depoimento da Lorena, só que ela comentou isso no perfil pessoal dela. Ela colocou: melhor de você estar acordada eufórica às 2h10 da matina, descobrindo o método de fazer redação para o Enem como uma receita de bolo para tirar 1000, e ver que se eu tivesse feito ano passado desse modo, eu teria passado com certeza para a medicina. Se ano passado, sem estudar, eu quase consegui, imagine esse ano. Por isso que é bom você descobrir determinadas coisas na madrugada. Você vai dormir com uma carga muito maior de esperança para o dia seguinte. E que todo esse misto de ansiedade, pavor, medo, esperança e fé se transforme na minha aprovação em janeiro. Amém. Se sentindo esperançosa, ela colocou. E aqui no campo dos comentários ela também postou: Lucas Martins, a culpa é sua de ter feito um método tão bom. Ainda não consegui ler todo o livro, mas final de semana eu me dedico. E ela colocou aqui também no último comentário: vi que seu método é inovador e certo. Bom, essa daqui foi uma publicação que eu fiz no nosso grupo Aprenda Redação. Eu comentei sobre um depoimento da Agnes, que ela colocou: eu tirei 860 desta vez.
Fiquei satisfeita, porque no ano passado eu tirei 720. O seu método funcionou bem comigo. Eu usei em 2 vestibulares para medicina e fui aprovado. Daí, houve um comentário aqui, até da Clara, questionando sobre o português da Agnes e falando que ela talvez não tivesse sido aprovada. Eu botei, claro, não é à toa que o depoimento está assim. Eu não alterei nada. Se quiser, eu passo para você o contato dela e você se certifica por conta própria. Além disso, não existe só este depoimento. Eu já mostrei muitos outros por aqui. E até depois veio o Breno e comentou: seu e-book também me ajudou muito. Eu passei no concurso de agente penitenciário e agente socioeducativo. Ou seja, ele passou no concurso, ele não foi nem em vestibular, foi um concurso público e o método funcionou da mesma forma. Aí eu botei: fantástico, Breno, isso é o que mais me motiva e me deixa feliz, ajudar as pessoas verdadeiramente. Meus parabéns. E ele comentou: eu que agradeço, sensacional. E o depoimento da Débora Matos, aqui ela comentou: obrigado por tudo, por todo o material de qualidade que venho obtendo de você. É uma grande honra participar deste projeto. Melhorei muito a minha redação com as suas técnicas e quero continuar a aprender com você. Obrigada mesmo. A Lisa Mar comentou, me enviou uma mensagem pelo Facebook, né? Oi, Lucas, tudo bem? Eu ando estudando bastante, sim. O Enem cobra do candidato muitas matérias. Por isso eu não tenho praticado redação, mas eu li todo o material que você me enviou, inclusive a sua redação nota 1000. Eu gostei muito e com certeza a minha nota para o seu trabalho é a máxima. Eu tenho uma amiga que está tentando o Enem também e é ela que eu indicarei para fazer parte do projeto Aprenda a Redação. Felicidades e sucesso. E o depoimento aqui também no Facebook. Adorei o seu e-book Segredos da Redação Nota 1000. Fiquei satisfeita. Histórias assim me deixam muito motivado a continuar passando meu conhecimento para frente. Porque aqui eu vejo que famílias inteiras estão sendo transformadas por isso. Olha, eu não vou garantir que você vai ter os mesmos resultados desses alunos, mas eles fizeram o curso e seguiram as dicas e os macetes que eu dei. Não só eles, mas muitos outros que me enviam e-mails todos os dias. E a verdade é que tem funcionado muito bem para eles, assim como funcionou e funciona para mim. E se você se esforçar e praticar as coisas que ensino no método Segredos da Redação Nota 1000, vai funcionar para você também. Eu irei incluir você em um grupo exclusivo, onde poderá conversar e trocar informações com outras pessoas que já descobriram os segredos e já implementaram essas técnicas. Este grupo é exclusivo para os alunos do método e lá você vai encontrar dezenas de pessoas que estão estudando ou já estudaram as mesmas coisas que você está prestes a estudar e que estão completamente dispostas a ajudar umas às outras. Agora eu te pergunto, em que outro lugar você vai encontrar isso? Tudo isso estará à sua disposição assim que você clicar no botão abaixo deste vídeo e fizer o seu registro. Lembre-se de que você tem a minha garantia de 30 dias. Basta me enviar um e-mail que eu devolvo todo o dinheiro do curso para você, sem perguntar nada. Então, não perca tempo, clique agora no mesmo botão abaixo, faça o seu registro e tenha acesso imediato ao método Segredos da Redação Nota 1000. Obrigado e nos encontramos do outro lado.